Programa, falando ainda sobre essa cobertura, sobre a operação da Polícia Federal contra os descontos indevidos do INSS. E recebemos agora o colunista Tássio Lohan, que vai trazer informações sobre um senador que foi alvo de busca e apreensão. Tássio, bem-vindo, muito boa tarde. Muito obrigado, Neira. Mais uma vez é sempre um prazer estar aqui. Temos bastante novidade para falar hoje, viu? Então vamos lá. Temos essa questão da busca e apreensão do senador Everton Rocha. O que a gente sabe sobre essa busca e apreensão? Exatamente. Como caiu o sigilo da decisão do André Mendonça, a gente tem algumas novidades que ligam o careca do INSS ao senador Everton e, inclusive, já começa a ter alguns indícios ali de participação do Lulinha, que aí a gente pode explicar também logo em seguida. Mas vamos começar pelo senador Everton. A Polícia Federal identificou ali que o senador teria compartilhado na verdade são várias ligações que a Polícia Federal identificou e que a gente já tinha mostrado na coluna ao longo dos últimos meses. Então, o senador Everton estava compartilhando o uso de um jatinho com o careca do INSS, esse jatinho já é citado na decisão pela primeira vez do André Mendonça. O senador Everton tem um assessor dele, que é o Gustavo Gaspar, que também é citado ali na operação, que tinha fortes ligações com o careca do INSS. Por exemplo, o careca do INSS estava com a posse de um carro do Gustavo Gaspar e que tinha botado inclusive para vender. Existe um relato de que foi o careca do INSS que deu esse carro para o Gustavo Gaspar e depois ele devolveu porque queria um novo, algo nesse sentido. Também já tinha sido revelado pela coluna e isso é citado na decisão do André Mendonça. Além disso, o Gustavo Gaspar foi com o careca do INSS no Ministério da Previdência em 2023, no gabinete do Adroaldo Portal, que era o secretário executivo do Ministério da Previdência, o número 2 do Ministério da Previdência, que tinha ali recebido numa reunião secreta, porque até hoje essa reunião não consta na agenda oficial do secretário executivo Adroaldo Portal. A gente questionou o Ministério da Previdência várias vezes sobre isso e eles nunca atualizaram, nunca quiseram dar detalhes sobre o que foi falado nesse encontro, O Adroaldo, o careca do INSS e um ex-assessor do Everton, que é o Gustavo Gaspar, que também foi alvo da operação hoje. Então são várias ligações ali que a Polícia Federal identificou com o senador Everton e o careca do INSS. A PF chega a pedir a prisão do Everton, mas isso foi rejeitado pela Procuradoria-Geral da República, A PGR, na verdade, ela opina, Ela opina ali sobre esse pedido, ela acha que não fazia sentido fazer essa operação contra o senador, mas o André Mendonça autoriza somente a busca e a apreensão. Então existia essa possibilidade aí do senador, de um senador da República estar preso em relação a essa fraude aí dos descontos associativos. Não, só a questão da busca e apreensão já é feio demais, Porque eu acho que a gente perdeu o tato. Tássio, a gente perdeu o limite do que é possível e do que não é possível para um senador da República. Um senador da República jamais poderia estar envolvido em um esquema de desvio de dinheiro de aposentados. Jamais. É a última pessoa que a gente esperaria, além de quem está dentro do Ministério e também do próprio INSS, são as últimas pessoas que a gente esperaria que estivesse participando disso. Mas não, a gente perdeu o limite ético e é isso, Então a gente vê um senador sendo alvo de buscas e apreensões e acaba achando normal porque virou normalidade. Exatamente. O pessoal de casa aí que está acompanhando, o senador Everton é do PDT, que é o partido que comanda o Ministério da Previdência, mesmo após a primeira fase da operação sem desconto, Então, era o Carlos Lupe até abril de 2024, Abril de 2024, desse ano, 2025. na verdade, deste ano, quando deflagra ali a primeira operação. O Carlos Lupe sai e assume o Volney Queiroz, que também é do PDT, e o número 2, que era o Adroaldo, também era do PDT. E o Volney que já estava no Ministério. E o Volney que já estava no Ministério. Então é um ministério ali que continuou sendo do PDT, mesmo após as investigações. Agora chegou ao número 2 mais uma vez dentro do governo federal, O Lula teve a oportunidade de mandar todo mundo embora e não mandou. E mais uma vez atingindo aí o governo federal, o governo Lula, sobre essa operação. E tem essa investigação que chega aí até o Lulinha. Já tínhamos falado sobre isso também há uns 15 dias.
Falei até com o Tássio sobre isso já. O Lulinha seria convocado para a CPMI do INSS. Acabou que o governo conseguiu essa vitória na CPMI e ele não foi convocado. Mas cada vez mais está se aproximando, está chegando perto do Lulinha, né? Exatamente, cada vez mais está se aproximando. Se o pessoal da equipe puder botar aqui a manchete, inclusive, do Metrópolis nesse momento, está chegando pelas beiradas, assim como a coluna estava chegando pelas beiradas. Vou contar. Hoje a Polícia Federal fez um dos alvos ali do mandado de busca e apreensão da Polícia Federal é a Roberta Lussinger, que muita gente não conhece, mas é uma pessoa do núcleo familiar do presidente Lula. Ela tem várias fotos com o próprio Lula e se diz muito amiga e irmã de fazer tatuagem juntas da mulher do Lulinha. Então ela é uma amiga muito próxima da família do presidente e ela foi alvo da operação. E aí, o que tá? A Polícia Federal identificou que o careca do INSS mandou pelo menos 1,5 milhão para a Roberta Lussinger. E aí, como é que a gente chegou no Lulinha? Numa das mensagens que a PF interceptou, o Milton, que é aquele contador do careca que já depois na CPMI e tudo mais, ele pergunta: o que é esse dinheiro aqui? E o careca do INSS responde: é pro filho do rapaz. Não cita o nome do Lulinha, mas dá a entender que seja o próprio Lulinha, uma vez que a Roberta é muito próxima do Lulinha e o dinheiro foi para ela. E além disso, já teve um depoimento prestado à Polícia Federal que veio à tona recentemente, que é do Edson, claro, que esse cara trabalhou com o careca do INSS e ele disse com todas as letras que o careca do INSS mandava uma propina de 300 mil por mês pro Lulinha. E o valor que o careca manda para Roberta Lussinger são mensais de 300 mil reais por mês. Então, de certa forma, também confirma o depoimento ali do Edson, claro, e traz isso à tona novamente. E aí tem um outro detalhe importante, que aí eu vou trazer o peixe aí para a coluna. A Roberta Lussinger já tinha sido alvo de uma matéria nossa, em meados ali, no meio do ano, ali em meados de setembro, se eu não me engano, que a gente mostrou que ela estava entrando no Ministério da Saúde junto com o careca do INSS. Então, para fazer uma visita? Para fazer lobby lá no Ministério da Saúde. O careca do INSS entrou no total 5 vezes, em uma delas foi com a Roberta, mas em 3 vezes ele disse que queria representar uma empresa chamada Dual System, que é representada pela Roberta, e as outras 2 vezes foi para representar a empresa de cannabis dele, a World Cannabis, que era um negócio que ele estava começando a tocar. Até então não existem indícios muito claros de que ele já estava ganhando dinheiro com isso, mas existe aí um relato, inclusive do Edson, de que existia uma preparação de uma licitação mega milionária no Ministério da Saúde sobre cannabis, supostamente ali para favorecer o careca do INSS e agora possivelmente também, isso deixando sempre na condicionante, o Lulinha também e a Roberta Lussinger. Roberta, que então, para a gente entender, fazia esse trabalho de lobby. Sim. No Ministério da Previdência. No Ministério da Saúde. Sim. Não existe ainda participação dela muito clara no que ela fazia no Ministério da Previdência. Mas a PF chegou nela justamente por conta dessa relação muito, muito, muito próxima com o careca do INSS, que eles visitavam juntos, né? Eles trocaram mensagens, inclusive, depois da operação sem desconto, da primeira fase da operação sem desconto, lá em abril, dizendo que estava o careca se mostrando, de certa forma, preocupado. Ela pediu para o careca jogar o celular fora, apagar os contatos, coisas nesse sentido, que é bastante criminoso, de certa forma, também. E aí, existem esses indícios dessa atuação junto com o careca no Ministério da Saúde, supostamente desses negócios de cannabis que nunca veio à tona, talvez por conta da operação acabou ou deram uma paralisação nesse sentido. E também ela é muito próxima do Gustavo Gaspar, que é o ex-assessor do Everton, braço direito, que também tem muitas ligações com o careca do INSS. E essas ligações aí estão começando a se conectar e chegando aí mais uma vez a pessoas poderosas, né? Agora, uma pessoa que foi presa e que, obviamente, a ligação é muito clara, é o filho do careca do INSS.
Isso. É incrível que agora tenha chegado até na família dele, né? Eu estava contando aqui para quem nos assiste a história, obviamente para quem pegou o bonde andando, a história do Careca do INSS, que é a peça central de toda essa farra do INSS, porque ele era o lobista que trazia as associações para dentro do próprio INSS, né? E agora a gente vê a prisão do filho dele. Exatamente, exatamente. O filho dele também, ele tem outros filhos, né, mas esse é o principal ali que atuava junto com ele, foi e é sócio dele em várias empresas por aí. Então ele foi preso hoje também e que a gente não se sabe muito ainda como é que era a relação dele, mas em tese o filho faz o que o pai manda, né? Geralmente é nessa linha. Haja empresa, né? O que tem de negócios aí que o Careca do INSS está à frente é brincadeira, é um homem de negócios. Exatamente, exatamente. Tudo talvez tenha começado com a farra, né? Porque é uma fraude de 6 bilhões de reais. Obviamente nem tudo foi pro bolso dele, mas boa parte disso foi pro bolso dele, até porque ele tinha vários carros de luxo. A gente chegou a fazer uma reportagem mostrando que ele chegou a comprar, se não me engano, 20 carros de luxo numa loja durante o período de 2, 3 anos. Coisa que a PF ainda não tinha nem identificado também. Então, ele começou a crescer de uma maneira tão exponencial que, pelo que a gente está entendendo, ele começou a ir para as outras áreas, como é o Ministério da Saúde, essa relação com o Lulinha, com a Roberta Lussinger, para ver talvez se conseguia mais um grande valor aí do governo e da população. Essa questão dos carros, a gente mostrou à época, isso abril, maio, não vou me lembrar, mas foi bem no início da Operação Sem Desconto, quando a Polícia Federal acabou encontrando onde ficavam guardados os carros do Careca do INSS e ficavam guardados em uma garagem, no mesmo prédio onde ficava o escritório, ou fica o escritório, da senadora Damares Alves. Ela acabou desconfiando daquela enorme quantidade de carros importados e fez uma denúncia. Acabou descobrindo, a Polícia Federal acabou descobrindo que eram os carros do Careca do INSS. Esse vídeo, gerou aí uma consternação, porque mostra uma fila de carros, a Polícia Federal guardando uma fila de carros importados do Careca do INSS. Então precisa lavar o dinheiro, né? Exatamente. E essa informação é interessante porque a polícia já fez várias operações na Sem Desconto e ela vai apreendendo os carros do Careca. E tem carro sumido ainda. A gente mostrou isso na coluna que a gente identificou que está no nome do Careca, que a Polícia Federal ainda não apreendeu. E há algum tempo atrás a gente revelou uma lancha que está aqui em Brasília, uma lancha, um jet ski que está aqui em Brasília, que já foi paga pelo Careca do INSS, não está no nome dele ainda, mas a gente descobriu que ele já fez as parcelas, já quitou a lancha, só não passou para o nome dele, e que é mais um bem aí de 3 milhões e pouco, 4 milhões se não me engano, que está aí, que a Polícia Federal precisa apreender também, porque, enfim. Porque enquanto ele anda de lancha milionária, os aposentados e pensionistas precisavam daquele dinheiro para sobreviver no fim do mês. Exatamente. Tássio, muito obrigada. Obrigada agradeço. por trazer as informações da coluna. A coluna do Tássio Lohan no portal metrópolis.com. Obrigada, até a próxima. Tchau, tchau.